Olá pessoal, boa noite, me ouvem bem? Acredito que não vamos conseguir ficar com o meu rosto aí no chat, né? Eu e a Manu estávamos tentando aqui, mas isso não foi possível. Primeira live, então alguns contratempos aí. Todos estão me ouvindo? Todos que estão aí no chat, dê um ok para nós iniciarmos aí. Olá pessoal, boa noite. Acredito que não vai aparecer meu rosto. Eu e a Manu tentamos aqui, mas isso não foi possível. Primeira live aí com probleminha. Um atraso aí de 7 minutos. Mas vocês conseguem me ouvir? Dê um ok aí. Conseguem me ouvir? Então tá, ok? Então vamos lá. Pessoal, então boa noite a todos. Aqui o intuito é ajudá-los um pouquinho na relação literária da prova de domingo. Eu sei que é uma ansiedade muito grande. Aparecem poucas questões de literatura dentro do Enem, porém é para uma via interpretativa, e aqui eu serei breve na questão dos contextos literários. Porém, em algumas questões que eu até trouxe do próprio Enem, que já caíram, né, bem focado ali nos autores principais, principalmente o Machado de Assis, vai aparecer questão aqui, e o Carlos Drummond de Andrade, tá bem? Isso é o que eu pretendo passar para vocês aqui, algumas pontuações de literatura. Então, para iniciar, e falando de modo geral aqui, a questão o que é gênero literário, o que é isso dentro da literatura. Aparece muito frequentemente a questão de poemas, e dentro dessa perspectiva nós temos a questão lírica dentro dessas questões. O poema, ele traz a sentimentalidade, o apelo emocional, e isso faz com que você direcione às vezes as questões assertivas erradas para a resposta. Então não é somente uma questão literária, mas também é uma questão de interpretação antes de qualquer conceito teórico. E dentro da liricidade, o foco para resolver a questão, então, é pensar a relação do apelo emocional, a voz de comando desse eu lírico. Se eu tenho uma literatura voltada para um gênero épico, eu preciso pensar nessa questão do fato heróico. O foco está no texto, porque logicamente é um fato narrativo, um épico narrativo, e já na perspectiva do drama, que tem aparecido também dentro do Enem, não há primeiro narrador, e aí existe a questão da epopeia, que é o fato grandioso, o fato heróico ali acontecendo. E lembrando que não há a presença de um narrador. E lá no contexto de quando que se inicia a literatura, porque ela se inicia, nós pensamos primeiro no trovadorismo, nessa relação ali do século XIII. O mundo se organizava dentro de uma teocentricidade, isso quer dizer o teocentrismo, Deus sendo o centro, e nós falamos de uma cantiga, um ensaio sobre literatura, principalmente dentro da perspectiva religiosa. A igreja nesse momento não era dividida, e isso traz uma ampla relação para que o rei então pudesse pedir para os nobres fazerem as cantigas. Ora na tentativa de homenagear, ora na tentativa de enaltecer a própria rainha, eram por ali. Depois vieram as outras literaturas dentro das cantigas, que foram as sátiras. As sátiras, inclusive ampliada lá no Barroco pelo Boca do Inferno, o Gregório de Matos, que eu falarei daqui a pouco.
Dentro dessa perspectiva, então, do trovadorismo, o que o aluno precisa pensar? O trovadorismo, então, foi uma literatura voltada somente para a cantiga, e a ideia era essa relação de liricidade dentro da corte ou do campo, ou ora a crítica dentro do próprio reinado, ou então também dentro do clero, ou então ali de todo o sistema feudal. Então era essa ideia ali. Depois disso vem outra literatura, que é o humanismo. Ela vai se desenvolver dentro de um distanciamento do trovadorismo, que agora nós estamos falando então do antropocentrismo como sendo o foco. O homem já se coloca como foco. Aqui há a primeira aparição das filosofias, e o homem, então, ele está preocupado com uma questão central. O Deus aqui já não é mais o centro, então a filosofia já começa a aparecer aqui com muita propriedade. E nós temos dois destaques grandiosos aqui. O Fernão Lopes, com as crônicas, um cara muito apaixonado por Portugal, e ele vai defender com veemência Portugal, então patriotista, e vai fazer isso dentro de Portugal ali, toda a questão das crônicas de Portugal. E se destaca aqui o Gil Vicente, que é um grande nome, a questão dentro do teatro, e aí nós temos ali a primeira ideia de teatro dentro da literatura, tá? E mundialmente falando também, o que Gil Vicente preconizava? A moralização, principalmente questão religiosa, depois ampliada por um escritor contemporâneo, que é o Ariano Suassuna, na obra O Alto da Compadecida. O Gil Vicente, ele vai fazer um apanhado em relação ao Alto da Barca do Inferno. É uma crítica veemente, forte ali à Igreja Católica e principalmente os dogmas religiosos. E um contexto histórico importante é a transição entre o mundo medieval e também o mundo moderno. Então, caminha-se para uma modernidade desapegando de valores medievais. Não há uma tentativa de romper com a igreja, é uma tentativa mesmo de transformar a igreja. Então essa é a grande ideia aqui, tá? Então essa é a grande ideia abarcada por esses nomes da literatura aqui. Na sequência, fazendo ainda um apanhado, nós temos lá o classicismo. Vou fazer só uma abordagem bem rápida para chegarmos em algumas questões do realismo para frente. No classicismo nós estamos falando de uma era renascentista, que foi ali dos anos de 1527 a 1581. Nós falamos de um grande nome da literatura, que é o Sá de Miranda, e aqui nascem as métricas poéticas. Nós estamos falando aqui de soneto, versificação, os decassílabos, dentro lá da grande obra de Camões, que é os Lusíadas. Então aqui nós estamos falando dessas relações de métrica poética que vão aparecer dentro da literatura. Mas antes, não podemos esquecer que aqui também tem a questão das navegações. Navegação por quê? Porque Portugal, ele perde prestígio social e ele pretende ganhá-lo. E o que ele faz? A questão de conquistas de terra. E é na e pela língua que isso também acontece. E por isso a questão da catequização. A reflexão aqui é sobre a vida, é sobre o homem, mas principalmente sobre o mundo. E a maior característica do classicismo é a palavrinha paganismo. Maior característica, então, do classicismo é o paganismo. O que significa isso? Significa dizer que nós estamos falando de mitologia, nós estamos falando de deuses dentro da literatura. A igreja ainda não rompeu aqui, mas há uma tentativa, então, de transformar a religião. E a transformação da religião, ela se dá exatamente nesse conceito do paganismo. Logo na sequência, nós temos aqui acontecendo na concomitância o quinhentismo, que é uma literatura que acontece só no Brasil, tá? Então, o quinhentismo vem da data de 1500 a 1601, e então é a nossa primeira literatura. O processo, então, de catequização, ele começa aqui,
Lembrando que essa literatura é uma literatura de informação, ou seja, uma literatura de relatos, unicamente de relatos. E nós temos dois grandes nomes aqui, que é o Pero Vaz de Caminha. Ele vai trabalhar então a Carta de Achamento, o primeiro documento histórico do Brasil, e o padre José de Anchieta, né, que vai trabalhar ali com a questão da catequização indígena. É ele que escreve a primeira gramática do Tupi-Guarani. E lembrando, cuidado para não confundir os padres. No Barroco nós temos um outro padre, mas é o padre Antônio Vieira. E aqui nós temos no quintismo o padre José de Anchieta. Na sequência, nós viemos ali com o Barroco. Então, Barroco, qual é a maior característica? O Enem costuma, às vezes, confundir as informações, confundir as características. E isso precisa ficar muito marcado para vocês. Qual é a maior característica do Barroco? É a arte da contra-reforma, ou seja, é onde realmente há a divisão da igreja, principalmente invocado por alguns cabeças e um grande nome é o Martim Lutero. Então há uma nova divisão aqui. A igreja então está corrompida, a sociedade está com muitas ideias e agora o Barroco vem com força para poder fazer um processo de catequização de mudança. E aqui eles vão fazer de tudo para isso acontecer. Então o Barroco ele vai trabalhar a arte da contra-reforma. Essa é a grande palavra aqui. Mas o Barroco não tem só isso. Em Portugal o que está acontecendo? Em Portugal está acontecendo a União Ibérica e a morte de Camões. No Brasil nós temos o grande nome aqui do Barroco, que é a prosopopeia do Bento Teixeira. Nós estamos vivendo a primeira questão dos engenhos do Brasil, a invasão holandesa, a exploração do ouro em Minas Gerais. Então, nosso contexto está assim, né? Essa relação aqui muito ampla, acontecendo muita coisa, os engenhos, a exploração do ouro em Minas. Então, tudo isso aqui está movimentando muito fortemente a coroa portuguesa. Então, não posso esquecer também que há uma relação forte aqui do conflito entre a fé e a razão. Ou seja, o conceito lá do trovadorismo, que é o teocentrismo, e o conceito do classicismo, que é o paganismo. Então, esses dois conceitos estão sendo acentuados e bastante, estão sendo conflituados. Choque, estão se chocando. Então, olha lá, o Barroco então traz o paganismo e o teocentrismo para choque. E isso faz com que divida ainda mais a igreja. E aí nascem os conceitos do Barroco. Quais são os maiores conceitos do Barroco? Isso aparece em prova, aparecem essas palavras que eu vou mencionar agora. Moralismo, pessimismo. O pessimismo não vem de uma ideia etimológica de negativo, propriamente dito, mas é um negativo voltado para o sofrimento. Um sofrimento, inclusive, espiritual, tá? Então, cuidado com essas palavras, né? O moralismo, o pessimismo e vem outra, o feísmo. Muito aqui pode aparecer, talvez até em obras ali na parte artística, nas questões de artes, por exemplo, pode aparecer uma imagem do Barroco. É muito comum aparecer e é onde muitas vezes vocês erram. O feísmo, o conceito do feísmo, ele vem da ideia de miséria humana. É a miserabilidade. Então, vem dessa ideia de miséria humana. Depois, outra questão muito forte aqui é a fugacidade da vida. O castigo, porque você rompeu com a religião, então castigo do pecado. E a questão mística também. E aí vai aparecer dois grandes nomes, né? E na verdade, dois grandes nomes que defendem dois grandes conceitos. O cultismo ou o gongorismo, que é defendido pelo Gregório de Matos, chamado Boca do Inferno. Então, essa é a ideia. E o que o Gregório de Matos defende? Ele volta lá no trovadorismo e ele faz um apanhado muito grande das cantigas. Ele vai para uma perspectiva lírica, ele vai para uma perspectiva filosófica, amorosa. Inclusive, o Gregório de Matos é um cara que vai fazer apologia à questão da sexualização feminina das mulheres negras. Isso vai acontecer aqui. Mas qual é a característica desse cara?
o jogo das palavras, um vocabulário sofisticadíssimo, muito sofisticado, e a intenção é sempre moralizante, por isso o apelido Boca do Inferno. Os efeitos são sensoriais, então nós vamos trabalhar ali com figuras de linguagens muito voltada para essa questão sensorial, tá? Então vai acontecer isso daqui dentro das poesias do Gregório de Matos. Já na questão do Padre Antônio Vieira, é o cara dos sermões, então ele vem com uma prática moralizante também, só que ele vai trabalhar o conceptismo ou o conceito do quevedismo. Então aqui ele vai jogar com as ideias. Então ele tem a arte da persuasão e com isso ele conquista os fiéis, ele consegue convencer. Porém, nessa lógica ele vai trabalhar com raciocínio e um alto teor argumentativo. Então ele vai fazer isso com propriedade, para catequizar, e depois no final ele tem ali uma sensibilidade em relação aos indígenas. Ele já vai mudar de lado. E é conhecido como o artista da pregação, a arte de pregar. E tem uma frase dele que fala, que é muito bonita, que eu gosto muito, ele fala assim: condena quem não prega para purificar. E ele usa exatamente a Bíblia para fazer isso, tá? E aí, passando um pouquinho ali, já finalizando então o Barroco, a arte então da Contra-Reforma e trabalhar exatamente a crítica em relação à religião e não esquecer, pessoal, não esquecer desses conceitos, né? Quais são os conceitos? Só repetindo para vocês rapidinho que isso é importante. Questão moralizante, pessimista, feísta, que vem da ideia de miséria humana, fugacidade da vida, e aparece muito na prova essas palavras: efêmero, brevidade, tá? Cuidado. E esse conceito ele é barroco. E aí ele está trazendo uma questão modernista e está colocando lá nas alternativas conceitos do barroco. É isso que vocês precisam ficar espertos dentro da hora de resolver uma prova. A literatura é muito ampla, muitíssimo. E quando tem questão de literatura, normalmente os alunos não conseguem acertar porque tem essa vastidão aqui de conceitos, tá? E isso daí dificulta para vocês, por ser ali conceitos bem específicos e teóricos da literatura. Já passando rapidamente ali para o arcadismo, para não delongar, agora já vou postar a questão na tela, tá? Deixa eu só passar um slide aqui para vocês que eu acho interessante. Coloquei isso daqui, mas eu vou deixar mais para cá e vou deixar esse daqui. É uma relação ali mesmo literária, tá? Mudei o slide, ele dá um delayzinho para aparecer, agora ele vai aparecer para vocês. Mas é isso, então, aqui um panorama da literatura que vai aparecer. Eu acho que o slide ainda não mudou, deixa eu ver aqui. Ok, agora ele vai. Eu mudei o slide, ele dá um... Ok. Então, continuando lá. Aí nós vamos agora um pouquinho falar do arcadismo. O arcadismo ele traz muita coisa interessante. Inclusive, a primeira coisa que eu gosto de falar quando eu falo de arcadismo é a questão do indígena. É a primeira aparição do indígena aqui nos poemas desses caras aqui. O que nós podemos falar do arcadismo? O arcadismo, o Brasil está vivendo o período, então, da Inconfidência Mineira. O que foi a Inconfidência Mineira? A grosso modo, foi ali uma manifestação de algumas pessoas em relação a taxas abusivas da coroa de Portugal em relação ao ouro. Então, eles fazem essa manifestação e eles tornam-os inconfidentes, e até nós temos a data comemorativa ali de Tiradentes, que morre em praça pública para poder servir de exemplo. Nessa tentativa, então, os árcades, eles são pessoas da própria Inconfidência Mineira, mas essas pessoas eles não gostam do que o urbano tem a oferecer. Eles lutam e preconizam por um lugar campestre. Então, a maior característica do arcadismo aqui é o bucolismo. A maior característica é o bucolismo. O que significa bucolismo? Lugar ameno, lugar tranquilo, o campo. O arcadismo também é conhecido como setecentismo, tá?
ou Século das Luzes, também leva esse nome, tá bem? Também leva, então, esse nome. E nós trabalhamos aqui no arcadismo com alguns postulados. O que significa isso? O que é isso, né? Então, o arcadismo, ele tenta ali resgatar a racionalidade do equilíbrio. Falou de arcadismo, vocês já vão pensar exatamente nisso. A questão do equilíbrio, a questão do campo, então toda essa transitoriedade aqui. Mas em termos de contexto histórico, mundialmente falando, nós estamos pensando ali na Revolução Industrial, nós estamos pensando ali na independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, nós estamos pensando também na Revolução Francesa, né, e principalmente com os lemas Igualité, Fraternité e Liberté, né, que é a questão da igualdade, liberdade e fraternidade. E no Brasil, como eu falei para vocês, a questão da Inconfidência Mineira em 1789. O que é o Arcade, então? Né? São elementos voltados para a questão do pastoril e essa questão da natureza. E tem uma coisa marcada aqui, cuidado com isso em questão em prova. O vocabulário é simples. Olha isso, vocabulário simples. Porque quando nós pensamos em literatura, é comum os alunos pensarem que tem que ter um vocabulário apurado, sofisticado, ali como o do Gregório de Matos. Cuidado, o arcadismo não traz mais essa questão. Muito pelo contrário, vocabulário muito simples, o gosto pelo soneto. O soneto nasce onde? O soneto nasce lá no classicismo, com o Sá de Miranda. O soneto é a estrutura de 2 tercetos e 2 quartetos. Então, aquela estrutura básica ali do poema. E também a relação dos decassílabos ali levantada pelo Camões lá na obra Os Lusíadas, tá certo? Então, isso também aconteceu aqui, tá? Poema. E também a relação dos decassílabos ali levantada pelo poema. E também a relação dos decassílabos ali levantada pelo Camões lá na obra Os Lusíadas, tá certo? Então isso também aconteceu aqui, tá? Poema. E também a relação dos decassílabos. Oi, estão me ouvindo? Tudo certo aí? Alguém fala comigo no chat? Tudo certinho? Estão conseguindo compreender? É horrível não conseguir olhar ninguém. Tá tudo certo aí, pessoal? Me dê um ok. Oi, estão conseguindo me ouvir aí? Professora. Então, voltou? Voltou? Oi, estão conseguindo me ouvir? Oi, estão conseguindo me ouvir aí? Professora. Então, voltou? Voltou? Oi, estão conseguindo me ouvir? Eu acho que deu uma travada. Oi, estão conseguindo me ouvir aí? Professora. Então, voltou? Oi, Manu. Oi, Manu. Eu acho que deu uma travada. Oi, estão conseguindo me ouvir aí? Professora. Então, voltou? Oi, Manu. Oi, Manu. Eu acho que deu uma... Tá certo. Mas estão conseguindo me ouvir de boa, tá? De boa? Eu vi aqui.
conseguindo me ouvir aí? Tudo bem, pessoal? Tá conseguindo ouvir? Ou vou continuar aqui. Não sei, tá indo aqui. Primeira vez é assim mesmo, dá uns BO, né? Tudo bem então, pessoal? Falei aqui do arcadismo então, e eu vou falar um pouquinho então dos postulados. Foi exatamente aí que eu parei, né? Para que vocês pudessem me ouvir. Então, vamos lá. Então, voltando ao arcadismo, então, a maior característica é o bucolismo, isso é importante para que vocês pensem, tá? E os postulados. Primeiro, fugire urbis, que é a fuga do campo para a cidade. Pode perguntar, por que o classicismo rejeita alguns formatos do trovadorismo, sendo que ele também é clássico? Então, não é que o classicismo rejeita o trovadorismo. Como eu falei no início da live, o trovadorismo ele é uma literatura de ensaio, ele é o início de tudo. Então essa literatura, ela é uma literatura de cantiga, ela é feita exclusivamente para a corte, para a igreja. A literatura ela tem um percurso de amadurecimento, ela tem um percurso. E qual que é o projeto do classicismo? Nós estamos falando de uma literatura que está no Renascimento. Então, aqui eles estão preocupados com a sofisticação, com uma métrica, com essa questão mais apurada da língua e as formas, como tudo isso se encaixa. O trovadorismo ainda não faz literatura nem escrita, ele faz uma literatura cantada ainda. Nós estamos falando de século XIII para século XVI, quase 15, início do XVI. Então, quantos séculos ali nós estamos falando? Então, a literatura ela vai melhorando, ela vai amadurecendo também. O foco do classicismo é trabalhar com a métrica e é também, inclusive, trazer a questão característica do paganismo, tá bem? Não é que ele rejeita os formatos, muito pelo contrário, ele vai trabalhar ali com a questão da prosa. A literatura aqui ela vira prosa agora. Ela sai de uma musicalidade simbólica para uma escrita, tá bem? Tanto que o trovadorismo ele influencia até hoje na nossa literatura. A questão lírica, a questão satírica, a literatura é feita exatamente em cima dessas duas grandes perspectivas, tá certo? O Camões ali nos Lusíadas nada mais é que toda uma melódica voltada para a questão lírica. O sentimentalismo que ele coloca nessa obra e principalmente questão patriotista. Então, é um equívoco falar que ele descarta formatos do trovadorismo, né? Então, vamos lá. Continuando então ali para a questão dos Árcades, vamos lá. A segunda grande ideia do arcadismo, então, é a efemeridade, que é considerado o carpindim, que nós usamos isso até para falar de aniversário, né? Enfim. Depois nós temos lá a aurea mediocritis, né, que é a oposição ao luxo. Então ele vai falar aqui dos 7 pecados capitais e dar valor ao simples. Depois o locus anuemus, que é o lugar ameno, e o quinto, né, que é inutili trucat, que é cortar o inútil, o exagero que o barroco traz. Olha lá então o que o barroco está fazendo aqui. Grandes nomes aqui dentro dessa literatura são usados os pseudos nomes, eles não se colocam como pessoas identitárias, porque são inconfidentes. Então, olha lá, nós temos o Cláudio Manuel da Costa, o Basílio da Gama, o Tomás Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão, dentre outros nomes. Então, eles vão fazer uma literatura ali muito na surdina, porque existe uma grande crítica aqui. Estão vivendo o período da Inconfidência Mineira, tá certo? E isso é muito importante a gente pensar. Vou falar rapidamente do romantismo e já vou projetar uma questão na tela para vocês, tudo bem? Só que antes, para mostrar para vocês, eu quero fazer isso antes de partir para o romantismo. Se alguém tiver dúvida, pode colocar no chat, tá? Quero projetar para vocês aqui um slide, que é o slide do que o Enem, enquanto literatura, enquanto questão, tem cobrado de vocês, tá? Eu não sei se ele tá dando um delayzinho para passar, tá?
mas só se alguém tiver dúvida agora, o momento pode colocar no chat pra gente encerrar isso daqui, que nós vamos iniciar a era romântica agora, tá? Quais são os conteúdos mais cobrados, então, no Enem? Dentro de uma perspectiva de questões, nós temos ali, ultimamente, literatura pós-moderna em relação interpretativa com literatura moderna, tá? Misturando os conceitos do romantismo, do barroco e do arcadismo, tem caído com muita frequência, né? A prova inteira, né, mais de 90% da prova é uma relação de interpretação. Mas os conteúdos de literatura, nos últimos 5 anos, então tem aparecido assim, em média, 20 questões, ou seja, 1 ou 2 questões, no máximo, depende da prova, 7 questões, ali de 40 questões de língua portuguesa, tá bem? Então a literatura, ela compõe ali um peso, né? Então vai aparecer questão de literatura, de 40 questões pode ter 4 ou 5 questões que vai cobrar especificamente coisas da literatura, tá bem? Coisas da literatura. E é importante que vocês pensem nos conceitos, porque é exatamente isso que eles vão cobrar e é exatamente isso que eles vão misturar ali, tá bem? Então vamos lá, dentro do romantismo, e agora nós iniciamos uma literatura que, cuidado, essa literatura ela é utilizada para misturar os conceitos com o modernismo. Aqui nós temos 3 fases, né, 3 gerações. O modernismo também se divide em 3 fases, então já começa aqui um dificultador para o aluno. Principalmente que ela trabalha muito forte a questão histórica, e isso pode, inclusive, dificultar o processo para o aluno. O que o romantismo tem de característica? Né? Ele inicia ali em 1825, ele vai até 1881, e o romantismo tem como grande chave aqui a proximidade com a natureza. A possibilidade de escapar de corrupção da vida moderna. Então, essa é uma grande característica. A natureza e a possibilidade de escapar do que está sendo corrompido pela sociedade desse momento. Uma sociedade já avançando ali para a questão modernista. Por que nós estamos falando de modernismo? Porque nós estamos falando de revolução industrial, que se deu ali em 1760 na Inglaterra. A Revolução Francesa também já aconteceu. E nesse momento do romantismo, a corte portuguesa chega ao Brasil. Um marco histórico aqui. Nós estamos falando também de um período, né, de 1822. O que aconteceu em 1822? A proclamação da independência do Brasil. 1888, marco histórico, né, abolição da escravatura. Então, tudo isso aconteceu dentro do romantismo, né? Então, Portugal deixa de ser a única fonte de cultura também do mundo. Olha isso aqui. Agora, a França também faz literatura, a Inglaterra faz literatura, então assumem posições sociais também literárias. Então, Portugal deixa de ser centro literário, deixa de ser berço literário. E uma coisa importante que eu sempre falo qual é a obra que inicia essa literatura? Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves Magalhães. Então, é um poema que inicia o romantismo, é um marco. Mas não posso esquecer que Moreninha é uma obra que nós temos ela aqui como primeiro romance urbano. Olha lá, Moreninha, do Joaquim Manoel de Macedo. 2 obras, não vão confundir isso, né? Joaquim Manoel de Macedo, então, com Moreninha, primeiro romance urbano. Porém, a obra que inicia o período é um poema, né? Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves Guimarães. Tudo bem? Então, não pode esquecer disso. Então, vamos para os movimentos. Primeira fase, primeira geração. Ela vai falar exatamente da característica nacionalista, ou seja, uma característica anti-lusitanista, contra toda a segmentação portuguesa, só que ainda não tem força, não tem resistência, tá? Enaltecer a natureza, a coisa que eles mais fazem aqui. Se nós vermos a obra Iracema, do José de Alencar, nós podemos observar exatamente essa questão. A obra já é intrigante pelo título,
é um anagrama. Se eu misturar as palavras ali, eu tenho a formação da palavra América. Já é intrigante pelo título. E aí, sem contar toda a questão de natureza que é enaltecida aqui dentro dessa obra. O índio, na sua questão de herói, o forte valor, a questão moral, a tentativa de valorizar o nacional, porque né, há muito forte aqui a presença da colônia. E aí os grandes nomes que aparecem aqui é o Gonçalves Dias, o Gonçalves Magalhães e o Araújo Porto Alegre. São esses três nomes grandes aqui, com as poesias ali, os poemas de pátria. Então, a primeira geração ela se preocupa exatamente com a questão indianista, a questão nacionalista. Já na segunda geração, nós temos ali a geração ultra-romântica, birrorista, ou seja, geração também conhecida como mal do século. Por que que isso acontece? Os poetas dessa geração, eles são considerados poetas da geração perdida. Olha a ideia, poetas da geração perdida. A atração muito forte pelo vício, são boêmios, e a atração muito forte pela morte. Existe também uma idealização da infância, existe uma questão satânica acontecendo aqui também, eles têm essa relação dentro das poesias. E aqui nós estamos falando do Álvares de Azevedo, do Cassimiro de Abreu e do Fagundes Varela, né? E aí eles vão retratar dentro dessas poesias que o amor, que a morte ela seria uma solução, muito forte isso daqui. Já na terceira geração, que é a geração condoreira, nós temos a abolição da escravatura acontecendo, as mulheres são erotizadas, né? Existe uma paixão ali tórrida, o que é isso? Ardente, o repúdio da morte, existe aqui as causas sociais, né? do próprio abolicionismo, a questão republicana que o Brasil tem vivido, e os grandes autores aqui é o Castro Alves. E também entramos lá na prosa com José de Alencar, que não é poeta, e vai falar de mulheres fortes também, né? Como Iracema, a Senhora, que são obras que inclusive estão aí dentro do Enem, tá? Nessa relação, nós podemos então falar agora um pouquinho sobre o realismo, né? Já fechando essa questão romântica, indo lá para o realismo. Dentro do realismo no Brasil, nós falamos ali muito forte. Em Portugal, nós temos o Eça de Queiroz, fazendo lá um início com o Primo Basílio. E o realismo no Brasil, marco com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cuba, né, que é a obra que inicia, é a obra que faz o marco acontecer, então. Machado de Assis, só para dizer para vocês, ele aparece no Enem já desde 2009, 10 vezes, né? Ele vai aparecer ali praticamente com não muita frequência, mas sempre vai aparecer alguma questão dentro dessa relação realista. Mas os textos de Machado de Assis sempre estão. E aí a pessoa acha que a questão não é literária, né? Mas às vezes ela parte de um texto literário para trabalhar a interpretação. E isso também é importante para vocês pensarem ali. O que nós podemos falar do Machado de Assis? Os personagens do Machado de Assis, eles são geralmente burgueses, né, de classes dominantes. A narração é muito voltada para a questão de personagens complexos e também psicológicos. Apresenta sempre uma digressão, a ordem vai ser sempre uma ordem cronológica interrompida, né? E ele chama também o leitor para essa reflexão, né? Essa é sempre uma ideia ali do Machado de Assis. A questão machadiana é sempre bom, né, ressaltar aqui que a questão do Machado de Assis é sempre pensar a questão dentro da perspectiva irônica, do ceticismo. Então sempre vai ter uma questão voltada para essa resposta, tá? Pensar nessa dialética dele aqui. Então olha lá, não sei se já aparece para vocês, deixa eu ver, já vai aparecer uma questão aqui para vocês agora, tá? Então vai aparecer uma questão, vou esperar ela projetar para falar para vocês.
E aí, na questão, esperar aparecer ali. Mas vamos falar então do romantismo, a questão da função do romantismo. Então, divulgação do padrão de vida burguesa. O que o realismo está pensando, né? O realismo ele vai trabalhar a crítica social. O Machado de Assis vai fazer isso com muita propriedade, dentro de várias obras. Vai fazer uma descortinação da mulher. Dentro da obra Dom Casmurro, por exemplo, a gente vê a figura da Capitu, né? Então, ele é uma tese documental, ou seja, é um retrato da sociedade, tirar de máscaras, vamos dizer assim, descortinar as máscaras. E lá, né, em concomitância, está acontecendo o naturalismo, do Aloysio de Azevedo, o grande nome ali. Nós temos uma tese também, só que essa tese já é mais experimental e a análise é mais patológica. Então, se nós formos olhar a questão ali do livro Cortiço, nós vamos pensar nas patologias. O que é isso? O lebianismo era considerado doença. Nós temos a característica de zoomorfização, que é a comparação do homem ao animal. Tanto que o narrador é o Cortiço, olha a ideia. Então, o narrador é o próprio Cortiço, ele vai fazendo a narração dessa obra. E aí, a visão do ser humano dentro do romantismo, o homem é o herói, né? Dentro do realismo, a visão, o homem é a sociedade. E dentro do naturalismo, o homem é o animal. Olha as características dessas três grandes escolas literárias. Isso aparece no Enem exatamente como eu estou falando. O romantismo, então, tem uma visão do ser humano heróica, o realismo tem uma visão do homem social e o naturalismo tem uma visão do homem na perspectiva animalesca, né, que é característica da zoomorfização, tá certo? Então, ele vai aparecer com essa grande característica ali, tá bem? Eu acho que a questão já apareceu aí para vocês, tá? Então, enquanto eu vou fazendo aqui a explicação, né? Gostaria então que vocês já pensassem ali numa resposta e fossem colocando no chat. Tem aí a nossa questãozinha aí, tudo bem? E aí vamos lá, continuando. Dentro do romantismo, como que são esses personagens? Os personagens dentro do romantismo são burgueses, ociosos demais. Já dentro do realismo são burgueses também, porém mais liberais. No naturalismo, nós estamos falando das camadas sociais populares, inclusive a nascedura dos cortiços, tá? Olha a diferença disso aqui, tá? Estou falando de personagens no romantismo com burgueses ociosos, no realismo eu estou falando de burgueses, porém mais liberais, e lá no naturalismo estou falando de camadas sociais populares, percebe? Então há uma evolução dentro dessa literatura. Então a literatura ela vai acompanhar a evolução social, aquilo que a sociedade está necessitando ali. Os temas, quais são os temas? Isso é muito forte, né? O tema do romantismo. O romantismo ele vai trabalhar ideias nacionalistas, conquistas amorosas, vida pré-nupcial, porque aqui nós estamos falando de acordo para casamento, então vai aparecer isso, né? Já no realismo, nós estamos falando de relações humanas, desvio de conduta, vida pós-nupcial, inclusive o Machado de Assis vai trabalhar muito isso, a questão do adultério, muito forte, ele sempre vai responsabilizar a mulher por esse fato, né? Ele sempre vai responsabilizar a mulher por esse fato. Já no naturalismo, quais são as temáticas abordadas? Aspectos repulsivos e doentios das relações humanas e o contraste social, tá? Então, isso aqui vai acontecer, por exemplo, na obra Cortiço, a Bertoleza tem uma carta de alforria falsificada. Então, assim, olha que aspecto repulsivo e doentio do ser humano. A que ponto chega o ser humano, né? Então, isso é um reflexo de uma sociedade doentia, tá? Refletido ali na obra. E qual que é a visão do amor dessas três lógicas literárias? O romantismo ele vai trabalhar, então, o amor idealizado e virginal, a questão de ser virgem, toda aquela pureza ainda. O realismo ele vai trabalhar um amor fracassado
e determinado por interesses sociais, né? Tudo relacionado à questão amorosa. Machado de Assis escreve então outra obra, né, que é Quincas Borba, e a Sofia Palha é uma representação desses casamentos por interesse que é muito interessante, tá? O próprio marido faz com que ela se interesse pelo Rubião para a questão financeira, né? Então a gente visualiza isso dentro das obras. Já no naturalismo, como que é o amor? É exatamente a questão dos impulsos sexuais. Então, o amor mais sexual. No Cortiço tem até uma briga, né? Tem até uma morte exatamente por uma questão sexual, porque a Zulmira é a representação da mulher brasileira ali pela questão da sexualidade. Muito interessante quando isso acontece dentro da obra. Então, pessoal, aqui existem questões, inclusive, que pode estar na prova de vocês. O romantismo e o realismo, então, se fazendo presente dentro da literatura, tá? Então, essas são as grandes características desses grandes pensadores aqui. Vamos lá para a questão. Gostaria que vocês respondessem no chat, então, qual é a alternativa aí dessa questão. Nós temos lá, Machado de Assis aqui dentro da questão, né? Olha lá. Joaquim Maria Machado de Assis, né, vai falar um trecho ali sobre quase que uma biografia dele e vai considerar a questão dos gêneros textuais. E aqui, pessoal, entrando dentro da questão logística, ele mistura então literatura com gêneros textuais. Quais são os gêneros textuais que hoje você, aluno, né, eminência de um Enem, precisa ter ali noção para a prova? O gênero textual narrativo, o que o diferencia de um descritivo? É narrar, mas e se eu disser para você que o descritivo também pode fazer a mesma ideia da narração? Então aqui a narração ela se difere dos demais gêneros pela questão do eu lírico e pela questão da evolução cronológica. Então há uma progressão cronológica temporal que não há na descrição, não tem evolução cronológica e também tem gente pode botando no chat aí, tá, gente? E também não tem a questão, né, lírica. E aí, outra questão, o dissertativo argumentativo, o dissertativo no caso, é um texto que vocês muito fazem, então vão saber ali que ele é um texto de convencer, a arte de convencer. O didático, a ideia é ensinar, e o injuntivo vai trabalhar com verbos ali de comando instrucionais. Só Luísa, gente, até agora? Quem mais? Pode mandar no chat aí. Mais alguém? Alguma dúvida, alguma questão? Não? Ninguém? Só Luísa? Eu vou mais rápido aqui, tá, pessoal? Já partindo ali para a questão, já resolvendo a questão, né? Vamos. Boa. Vamos lá, pessoal. Ó, considerando então ali os aspectos, né, seus conhecimentos sobre gênero textual, o texto citado constitui-se de quê? Tá falando do Machado de Assis, professora, então como que eu faço essa questão aí? Tá falando exatamente do Machado de Assis, né? Olha lá, fatos ficcionais? Lógico que não, eu estava falando de praticamente biografia desse cara ali, né? Olha lá, a Luísa colocou então letra E. A apresentação da vida de um personagem, organizado sobretudo pela ordem tipológica da narração, ó, percebe? Então traz uma narração com estilo marcado por uma língua objetiva. Questão muito fácil. Então aqui é uma literatura que não assusta, uma questão muito, muito tranquila, né, para o aluno ali e para o Enem, tá certo? Outro autor, falando rapidinho agora dos autores, pessoal, é a letra E mesmo, né? Luiz acerta aí. A letra D não pode ser nossa resposta, Luiz, por quê? Questões controversas e fatos diversos da vida da personagem histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento dos seus feitos públicos. Não são questões controversas, muito pelo contrário, ele traz exatamente quem foi Machado de Assis. Então, olha lá, o aluno tá lá se matando de estudar, e aí chega uma biografia para você matar a questão, né? Então, cuidado que ele misturou literatura com gênero textual aqui, tá?
Rapidinho, vou falar para projetar mais questão para vocês. Temos lá o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato caiu 3 vezes no Enem. Quem foi o Monteiro Lobato, né? E aí, antes de ir para o Monteiro Lobato, só fazendo um apanhado aqui em 2 escolas poéticas da literatura, tá bem? É muita coisa, gente, para uma live, mas eu vou tentar ser mais rápida. Temos o parnasianismo e o simbolismo. Eu vou falar exatamente a diferença ali, porque depois vocês podem pausar isso, assistir quantas vezes quiserem, exatamente onde achar necessidade. Lá no parnasianismo, então, ele surge em oposição ao romantismo, tá? Então essa é a principal característica, que é a arte pela arte. Busca-se então aqui a beleza, a perfeição, o equilíbrio entre as palavras e também um rigor formal. Estão preocupados aqui com forma, muito menos com conteúdo. Então, o marco aqui foi o livro Fanfarras, do Teófilo Dias. E tem uma tríade aqui, né, dos nomes dentro do parnasianismo, que é o Olavo Bilac, que, né, foi o cara ali que faz o hino da bandeira. Ele tem uma perfeição e ele usa da metalinguagem para trabalhar isso, tá? Então ele tem ali uma questão de definição e usando muito próprio ali o vocabulário muito apurado, muito ufanista, extremamente ufanista, um patriota, e ele reflete também a questão da existência humana. Então, ele trabalha muito essas 3 vertentes. Já vi questão cair no Enem exatamente com essas características dele. E o Olavo Bilac, então, vai trabalhar essa relação forte do ufanismo, maior característica dele. Daí aparece um outro nome, que é o Raimundo Teixeira. Temas filosóficos e obsessão pela lua. Então, é mais tranquilo, mas numa questão de Enem, como que a gente lembra disso, né? Muita característica ali, minuciosa. Eu até brinco que a sorte de vocês é que a literatura, o Enem não é mais literário, ele é interpretação, que é muito mais fácil. Depois vem outro nome, que é o Alberto de Oliveira, que ele tem uma obsessão pela natureza. E ele também faz uma objetificação da mulher, porque esse cara, ele perde a noiva dele se mata. Então ele vai escrever coisas muito tristes, tá? E ele volta também na mitologia grega, lá do classicismo. Já o simbolismo, né, o parnasianismo, então ele surge em oposição ao romantismo. Sim, é verdade, olha lá. Simbolismo surge então como uma reação à forma objetiva e científica de ver o mundo. As principais características aqui do simbolismo é a musicalidade, a sensoridade, né? Principalmente a figura sinestesia. Vai aparecer aqui a literação, a assonância. Quais são os elementos, né, mais preconizados? A imaginação, a alma, o ser. O mundo é entendido aqui como uma representação imperfeita do mundo ideal. Então, eles vão falar exatamente essa língua, né? Uma oposição. Tanto que, lá no modernismo, na semana de 22, os Sapos, né, que é um poema do Manuel Bandeira, vai ser uma crítica ao simbolismo. Olha lá, esse povo briga aqui no passado, percebe? Então já começa aqui a aparecer literatura forte dentro do Enem. O marco aqui foi Missal e Bruqués, de Cruz e Souza, que é o grande nome aqui. O Cruz e Souza, que é um cara obcecado pela cor branca. Marca-se muito forte a sinestesia dentro dessa literatura. O que é isso, a sinestesia? São os sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar. E há uma sonoridade poética muito forte aqui, tudo bem? Então, esse é o grande nome aqui dentro da literatura. Depois, nós vamos lá para o pré-modernismo, então, né? Depois dessa literatura aí, nós temos o pré-modernismo, que não é um período literário, é uma transição entre uma era e outra. Pré-modernismo, nós temos nomes gigantes aqui. Eu vou falar brevemente de alguns, mas o contexto histórico aqui era forte, né? Nós estamos no Brasil falando de Guerra dos Canudos, estamos falando de início de uma política de café com leite, o cangaço, revolta das vacinas, da chibata, o ciclo da borracha. O Brasil está vivendo esse período aqui, tá?
O único poeta desse momento é Augusto dos Anjos. O cara tem uma obsessão pela morte, então ele vai falar muito forte do fúnebre. E o nome lá, grandioso, Lima Barreto. Tá? O Lima Barreto vai trabalhar aqui com denúncia. Existe um denuncismo muito forte aqui. E a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que inclusive o Enem, a Unemate já também cobrou, vai falar muito forte do sofrimento do Quaresma dentro do Brasil. Ele tenta ser político, não dá certo, ele tenta agricultura, não dá certo, enfim. Né? Então vai falar de um Brasil que está aí dentro dessas inhâncias da reforma agrária, da questão política entre uma questão de monarquia para república, essas transições ali. E aí aparece o nome, né? O Monteiro Lobato, que inclusive apareceu 3 vezes no Enem. O Monteiro Lobato, que apareceu aqui na literatura, caindo literatura de Monteiro Lobato, né? Não a obra em si. Uma leve ilusão que as pessoas têm de que ele é um escritor para o público infantil. Não, erroneamente pensa-se assim, porque ele também vai falar na obra Urupés, que é uma obra que eu gosto muito, ele vai falar de um Jeca Tatu, né? E vai falar da questão da higiene bucal, vai falar de uma sociedade que tem questões de saúde que precisam ser repensadas, o saneamento básico do Brasil precisa ser repensado. Eu vou fazer uma crítica à questão da saúde e ele vai usar o Jeca Tatu para fazer isso. E depois o outro nome que aparece aqui é o Euclides da Cunha, com a obra muito grandiosa, Os Sertões. Né? Ele vai falar do massacre do Nordeste, da guerra de Canudos. É isso que ele vai fazer. O que o Euclides da Cunha tem? Ele tem uma visão determinista da sociedade. Então ele vai falar nessa obra exatamente sobre a guerra de Canudos. Né? Então esses caras estão falando dos conflitos que o Brasil enfrenta. Não só as guerras, mas a questão de doenças que o Brasil está enfrentando. E aí findamos, vamos lá para a literatura, antes do pré-modernismo e até chegar no modernismo. As vanguardas. As características das vanguardas são muito importantes e elas caem inclusive no Enem, tá? Elas caem inclusive no Enem. O que eu tenho para falar para vocês de vanguardas? Deixa eu ver se eu consigo projetar uma questão aqui, tá? Vou dar rapidinho. Vamos lá. Mais alguma dúvida, alguma questão que vocês querem colocar no chat, perguntar? Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui. Questão. Já vou deixar para ver se ela projeta aqui, tá? Então, vamos lá. Dá um delay aqui muito grande da questão. Faz hora que ela tá projetada ali e não apareceu para vocês ainda. Não sei porquê. Então, vamos lá. Questão das vanguardas. Rapidinho, acho que só tirando as questões, nós temos aí pouco tempo já de aula, tá? Já bastante tempo, né? O expressionismo, que é uma dos grandes nomes. Então, as vanguardas, elas surgem ali no mundo todo, já para refletir uma literatura mais moderna. Né? Então, essa é a ideia das vanguardas. Vanguarda vem de avant-garde, que é avance, né? Vem da ideia de avançar. Acompanhar o ritmo da tecnologia que o mundo tem, a velocidade mesmo. Então, o expressionismo está trabalhando a deformação da língua humana. Olha lá a característica do expressionismo. Então, nós estamos trabalhando ali com uma literatura que deforma, né, que desfacela. Já no cubismo, nós estamos trabalhando geometrização. Nós estamos falando ali das formas geométricas do Pablo Picasso dentro dessas obras literárias. O futurismo, a velocidade, o avanço da tecnologia, e o futurismo é um grande marco dentro do modernismo, porque o Oswald de Andrade gosta muito dessa característica. O dadaísmo é a decepção, é o nada, é uma teoria nihilista muito forte, que é o nada leva ao nada.
E o surrealismo, né? O sonho, a loucura, e é onde nasce a psique humana aqui, né? A psicanálise está muito forte aqui dentro, tá bem? Então, essa relação acontece dentro da psique humana. Projetou outra questão aí, pessoal. Gostaria que vocês lessem, né, enquanto eu fosse falando aqui, para que vocês já respondessem também, tá? E vamos lá para o final agora, que é a literatura moderna. E aí eu vou projetar só mais algumas questões para a gente finalizar também, tá? O que vem o modernismo? Então, Portugal ele inicia ali em 1910, com a questão das influências das vanguardas. No Brasil, em 1922, com a Semana da Arte Moderna, né, que eu já havia comentado inicialmente. E nós estamos falando de dois entremeios. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Era Vargas, né, a quebra de valores da Bolsa de Nova York. Nós estamos falando de todo um processo conflituoso que não só o Brasil vivencia, mas o mundo também está vivenciando, né? Então isso daí é muito forte, que influencia, inclusive, logicamente, na literatura, né? Não tenho dúvida. Olha, então a literatura aqui, pessoal, ela tá passando por dores, ela tá passando por sentimento, desacreditar na humanidade, e elas vêm exatamente nessa velocidade, elas vêm exatamente nessa velocidade. Então, olha lá, temáticas nacionais vão ser abordadas, inclusive a característica ufanista, a primeira fase, né, da literatura moderna, chamada de heróica ou de implantação. Eita, peraí, pessoal. Elas vêm exatamente nessa velocidade. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eita. Eita, forte. Peraí, pessoal. Não sei, pessoal. Tá preta a tela aqui, não consigo resolver, não. Pra mim aparece tudo normal, mas a tela não aparece, né? Posso recapitular assim, Luísa? Só agora não entendi por que o negócio aqui tá preto. Ixi, Maria. Peraí. Deixa eu ver aqui. O que a Manu vai... Tadinha, a Manu vai resolver aí pra nós. O que tá acontecendo aqui? Sei não. Ai, Manu, socorro. Eita. Não sei, gente, olha. Não quer voltar a questão aqui. Não sei. Sei não. Tá preta aí. Tinha uma questão boa aí pra vocês, né? Então, eu vou voltar lá no que a Luísa perguntou, rapidinho. Não. Ah, voltou. Acho que agora voltou a tela, né? Socorro. Voltou? Eu acho que voltou. Vamos lá. Vamos recapitulando então, enquanto vocês olhem para a questão ali. Voltou, né? Tá, voltou. Acredito que voltou. Recapitulando a questão então das vanguardas, né? Isso inclusive pode ter questão dentro do Enem no domingo. Olha lá. Futurismo. Futurismo, então, nós vamos trabalhar com a questão... Tá, tudo bem? Já tá normal. Voltou, né? É conhecida, então, como a concretização da pesquisa no espaço biodimensional, né? Vai trabalhar com a questão da velocidade. Qual que é a característica aqui? Velocidade, ou seja, máquina, industrialização. E o nome que vai aparecer aqui é o Oswald de Andrade, tá? Cubismo, formas geométricas, a questão do lógico. É isso que vai acontecer com muita preconização, e que vocês precisam, inclusive, tomar cuidado. E aqui há uma ruptura com a linearidade também dentro do cubismo.
quais são os artistas, né? O Pablo Picasso é o nome aqui do momento, é o grande nome. Então, essa é a grande característica. O surrealismo é o onírico, essa palavra, né, que eu havia esquecido de mencionar, que é o Freud, né, que vai dar essa ideia da psicanálise, que é o sonho. Ou seja, o surrealismo ele vai trabalhar com a psique humana, é uma coisa muito interessante aqui. Então, o surrealismo ele vai valorizar a criação daquilo que é espontâneo, também vai trabalhar a rejeição ao racional, né? E vai trabalhar, logicamente, essa questão do inconsciente de Freud e os elementos oníricos, não esqueçam disso. E qual é o grande nome? O Salvador Dalí, o René Magritte, né? A Frida Kahlo também. Então, são esses nomes que vão aparecer. Já dentro do dadaísmo, né, nós temos ali a concepção nihilista, que é o nada levando ao nada, ou seja, a questão do ilógico, a questão do deboche, da irreverência, da negação de tudo produzido até então, né? E nós estamos falando então de um processo de catarse, né? Essa característica aqui. O Marcel Duch, né, que vai aparecer aqui como grande nome. E por último, o expressionismo, que vai, né, no Brasil nós temos ali a grande Tarsila do Amaral, a relação expressionista. Vai falar da deformidade humana, da transformação humana, valorização do mundo dos artistas, vai buscar a subjetividade e a arte como imitação da arte. Por exemplo, a Tela Bapuru, a questão, né, do ruminar mesmo ali e fazer uma nova literatura. Nós temos aqui o Edvard Munch com a Tela o Grito. Vai falar ali de um lugar também bucólico não, um lugar depressivo, um lugar triste, tá? Com essas relações ali também, de marcar o feísmo, ou seja, a deformidade humana que o barroco traz também. Isso se marca muito forte com as obras dos expressionistas, tudo bem? Ok, aí respondeu sua dúvida, Luísa? E aí, pessoal, a questão está aí, gostaria que vocês respondessem pra gente fechar isso daí. Que aí eu vou para modernismo e nós findamos, ok? Mandem lá pra mim. Kiki. Ok, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, gente? Ok? Vamos lá, tô precisando de respostas aí. Bora lá para a questão, resposta? Estão me ouvindo? Então vamos. Vamos lá. Ok, Luísa. Pessoal, bora lá. Bora para a questão. Já tá na tela um bom tempo aí pra gente prosseguir, né? Sem medo de errar, exatamente. Bora. É pra gente encerrar, já estamos com mais de 1h30 de live, né? Mais questões também, se quiserem perguntar, tá? Bom, enquanto vocês não falam sobre a questão, vou comentar já modernismo pra gente depois finalizar só com as questões aí, tá? Então vamos lá. Modernismo, então, falamos ali da primeira fase no Brasil, Semana da Arte Moderna, né? O grande texto ali, né? Os Sapos, já começa com essa relação. O Oswald de Andrade, então, é o grande cara aqui, encabeça isso junto com Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. Então, são esses três nomes
Essa fase, pessoal, chamada de fase heróica ou fase de implantação, só que o Oswald de Andrade, ele vai trabalhar aqui para nós correntes. Luísa tá mandando letra B ali no chat, vamos ver quem mais. O Oswald de Andrade, então, ele vai defender manifestos, né? O manifesto do Pau-Brasil, né? E defende a necessidade de criar, então, uma arte baseada nas características do povo, criar uma língua muito forte, né? Fica quieto, Lessie. Pessoal, imprevisto do cachorro que não para de latir aqui, hein? Vamos lá para a questão, então. Querem participar da live? Esses cachorrinhos estão aqui. Vamos lá, então. Nossa resposta, então, né? Vamos lá para a questão. Ó, a lírica do Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir dos elementos cotidianos. Então, o Manuel Bandeira ele vai trabalhar com elementos da natureza com muita força, né? Ele gosta muito desse contexto da natureza. Essa, inclusive, é a grande característica dele, né? E ele retoma valores românticos, propõe uma nova roupagem, logicamente, mas ele trabalha a questão dos valores românticos. Então, assim, resgate do lírico poético, mestre dos versos livres. Então essa é a grande característica. Então no poema, o lirismo presente no contraste entre o campo e cidade aponta para o quê? Então olha lá, o que acontece aqui na letra B que as meninas colocaram? A percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação aparente inércia da vida rural. Então ele vai trabalhar exatamente essa relação. Por que não pode ser o desejo do eu lírico de resgatar o movimento dos centros urbanos? A nostalgia da cidade ali, tá falando do arcadismo aqui. Percebe que é uma característica arcade. O C, a letra C, a opção do eu lírico pelo espaço bucólico. Olha lá, outra característica do arcadismo. É isso aqui que eu falei para vocês. A mistura de características desde o trovadorismo. Então ali, o professor fala, olha, é interessante que vocês estudem só romantismo em diante, é só isso que cai no Enem. Errado, olha o tanto de característica do arcadismo trazido aqui. Então é importante essa revisão, porque as características elas vêm mescladas dentro das alternativas. Olha lá, a visão negativa da passagem do tempo, visto que esta gera insegurança. Essa daqui é uma questão aleatória, né? Não tem característica. E a E, a profunda sensação do medo gerada pela reflexão acerca da morte. Olha isso daqui, uma característica do romantismo, da segunda geração. Estamos falando da geração do mal do século. Então ele trouxe, ó, questão com conceito romântico, questão com conceito arcade, para fazer uma questão de modernismo, né? Então ali trabalhando para nós uma questão bem legal. Vou deixar projetar outra aqui também, enquanto isso vou falando dos demais, tá? Deixa eu ver, já projetar para vocês irem resolvendo e a gente já vai para o final da live também. Vamos lá. Um minutinho, isso, questãozinha de 2021 aí, tá, gente? Acho que ela vai projetar ali para vocês. Última questão, só tem mais uma, tá? Só essa e outra. Enquanto isso, vou falar mais das características do modernismo para nós findarmos, então, tá bem? Então, vamos lá. Letra B, para quem marcou letra B, acertou aí, então, a questão, tá bem? Gente, olha, o cachorro tá aqui latindo, ele não quer parar de latir, não. Tem que contar aí com o cachorrinho latindo, tá? Vamos lá. Então, aí, enquanto a outra questão não projeto para vocês, eu vou falar aqui do romantismo. Dúvidas até então, gente? Tudo bem? Dá para ouvir bem? Dá para entender bem a explicação? Tudo certinho?
Qualquer coisa pode mandar no chat que eu volto ali o que vocês não entenderam, tá? Então, falando ali então da questão dos modernistas, né? O Oswald de Andrade, então, vai defender a questão que eu estava falando para vocês dos manifestos. Então, são correntes filosóficas, né, que ele tenta falar para quebrar o paradigma dessas literaturas que estão sendo feitas aqui. Manifesto do Pau-Brasil, então ele vai defender a criação de uma língua, de uma arte baseada no povo. Pau-Brasil é a representação da natureza do Brasil, então ele vai pensar exatamente nessa roupagem. Isso não dá certo e vem uma segunda corrente, que é a corrente verde-amarelismo. Essa corrente ela vai ser encabeçada por outros escritores e ela vai pensar na valorização da cultura brasileira, só que uma cultura tradicional, sem mudança, sem influência europeia. E claro, né, que isso não vai dar certo. E vem outra escola, a escola chamada Escola Anta. Tudo isso está acontecendo ali, gente, em 1922. A Escola Anta, então, esses caras, eles tornam a anta e o índio como símbolo nacional e eles vão falar da pátria com excesso, né? Isso também não dá certo. E aí vem, por último, o Oswald de Andrade, junto com a Tarsila do Amaral, que é a sua esposa, fazendo um movimento chamado antropofágico, né? A questão da antropofagia. O ato de comer gente de maneira lírica, de maneira simbólica, que é a devoração simbólica dessa cultura do europeu e a ruminação de uma transformação para a cultura brasileira. Então essa é a grande ideia aqui. O Oswald de Andrade, então, ele defendia a valorização das origens, né? Ele defende o passado, porém sem ser ingênuo ou extremamente ufanista. Ele defende, mas não com essa roupagem grandiosa. Já o Mário de Andrade, conhecido ali pela obra Macunaíma, que vai fazer então uma rapsódia, que é a junção de folclores, tá? Então é junção folcloristas, que, ou seja, são os costumes, né, o modo de falar regional, os ritmos, as danças populares. Então ele vai falar exatamente disso. É a questão folclórica muito forte dentro da obra. Então é exatamente isso que vai ser preconizado aqui dentro do Mário de Andrade. Tanto que Macunaíma é uma obra que faz uma crítica muito forte, não só esse aspecto, mas também a questão linguística. O livro é um livro muito complicado para ler. Quem foi meu aluno em terceiro ano sabe que esse livro cai, ele é usado com poucas pontuações, uso invertido de ênclise, na verdade, uso errôneo propositadamente, para fazer uma crítica à questão do europeu. E o Manuel Bandeira, que eu já falei, né, ele vai trabalhar a questão do poético e a questão dos versos livres, voltado ali para um pouquinho do romantismo. E aí nós iniciamos a segunda fase. Na segunda fase, que é uma fase já de consolidação, esse povo já está mais no conforto. Já é uma fase mais de denúncia social, a diversidade cultural brasileira, os problemas regionais, e existe uma poesia de questionamento aqui. Quem que aparece aqui como grande nome e cai demais no Enem? O Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta dessa segunda fase. Aqui também está o Vinícius de Moraes, porém o Drummond rouba todo o brilho dele, né? E lá na prosa nós temos aí a mulher que aparece primeirinho ali na literatura, que é a Raquel de Queiroz, dona de um grande livro que é o 15, que vai retratar ali a seca do Nordeste, a seca de 1920. Ela vai trabalhar com problemas de ordem psicológica, a temática não só da seca, mas a pobreza do sertão. Muito linda essa obra. E depois o grande Graciliano Ramos aparece aqui, Vidas Secas, vai trabalhar ali a questão do homem explorando o social, né, essa questão do meio para sobreviver, o uso de personagens, por exemplo, a cadelinha baleia, né, chega um momento da obra que eles querem comer a cadela porque não tem o que comer, é um momento muito dramático na obra, e a questão psicológica e sociológica abordada o tempo todo dentro dessas obras, né.
E o Jorge Amado vai trabalhar ali com a questão de Capitães da Areia, né? Que vai retratar a vida, né, de meninos que moram, né, na Bahia, em Salvador especificamente, e vivem ali a fragilidade, então, de serem abandonados por familiares, então eles precisam prostituir, roubar, né, entrar mesmo de fato pro mundo do crime. E aí a questão já projetou para vocês, tá, pessoal? Projetadinha a questão aí. Então vamos lá, enquanto eu termino aqui terceira fase, tá? Terceira fase, então, nós falamos da fase já implementada, né? Nós estamos falando de uma fase de inovação estética, de temáticas linguísticas, o regionalismo vem com muita força, o espaço urbano é o enfoque. Então aqui tudo é focado no espaço urbano, a temática é no urbano, né? Autores ali como a grande Clarice Lispector, que não é brasileira, mas ela é nacionalizada, com a obra A Hora da Estrela, uma obra lindíssima. Então, ela vai trabalhar, assim, técnicas de expressões novas, a quebra de sequência, né, que um texto precisa ter início, meio e fim, então não há mais essa necessidade de linearidade. O uso de imagens, um fluxo de consciência entre presente e passado. A Macabeia, que é a protagonista da Hora da Estrela, tem essa relação do fluxo de consciência. Ela ora vai para o passado, ora vai para o presente, é muito lindo de ver isso. E, logicamente, um processo epifânico que nós chamamos, né? O personagem, a partir de um fato banal do cotidiano, ele passa a ver o mundo e também ver a si mesmo de outra forma, né? Então, existe aí um epifânico literário que nós chamamos. Também outro nome, que é o Guimarães Rosa, que vem com Grande Sertão Veredas ali, trabalhando a questão dos jagunços, né? Ele vai recriar uma literatura sertaneja com aspectos próprios da língua portuguesa nacional, bem interessante essa obra. E o João Cabral de Melo Neto, que é uma obra que caiu muito tempo na Unemate, ali, que é Morte e Vida Severina, questão dos problemas sociais do Nordeste, os vocabulários bem apurados e os versos rimados, né? Essa grande característica desse escritor. Pessoal, vamos então para a questão aí, estão me ouvindo? Para nós finalizarmos já a live, tá? Eu acho que eu tô com um delay aqui de atraso, né, para vocês, não sei. Vamos lá. Psicológico, vamos então para... Ok, aguardando aí vocês me darem o feedback da questão, tá? Ok, pessoal, conseguiram me dar a devolutiva dessa questãozinha? Bora lá? E aí, o que vocês acharam da live? Letra D, Luísa já vem de letra D ali. Pessoal, olha, vão comentando aí, é a primeira, então assim, cheio de problema, a professora não entende muita coisa de tecnologia, então foi uma coisa para fazer essa live aí. Graças a Manu, né? Manu, corajosa, tá aqui com a professora. Letra D, questão fácil, né? Muito fácil essa questão aí. E ela vai trazer ali uma questão do Guimarães mesmo, né? Bem fácil. Vou projetar outra, essa daí nem vou comentar muito. Vamos lá para uma questão de poema. Manuel de Barros ali, tá bem? Então, questãozinha de poema lá para vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui pra gente já postar. Eu acho que aqui vai dar um problema, porque é um poema. Fica mais difícil aqui, porque tem duas telas. Peraí, vamos ver se vai dar certo. A questão aí, Guimarães mesmo, né? Ó, vamos ver.
entre D e E. É bem fácil. Vou projetar outra, essa daí nem vou comentar muito. Vamos lá para uma questão. Ó, projetada outra. Vou comentar porque que não pode ser a D. Vamos sim, isso mesmo. No próximo a gente fica craque. Por que não pode ser aí, ó? Esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional devido ao que? Olha lá, Naí, as descrições de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Nós falamos de crenças e superstições, mas essa não é a característica do romantismo, né? Não é. E se eu olhar dentro do texto, não é isso que vai prevalecer. O que prevalece dentro do texto aqui? Vai prevalecer a questão da memória do coletivo, que são os ditos populares, né? Quando eu falo de crenças e superstições, eu estou falando talvez ali de lendas. E esse não é o foco da questão, né? Então, por isso, tá, Rafa? Olha lá, tá projetado ao poema, eu vou passar para a questão, tá? Vamos ver se vocês vão dar conta de ler isso daí, tá? É Manuel de Barros. Vamos ver o que vocês vão pensar lá para o Manuel de Barros, tá? De crença. Essa já é a questão lá do Manuel de Barros, ó. De crenças e superstições, eu estou falando talvez ali de lendas. E esse não é o foco da questão, né? Então, por isso, tá, Rafa? Vocês vão dar conta de ler isso daí. Ó, projetada a questão ali, tá? Última questão para nós finalizarmos, tá? Última questão aí na tela, tá? Vamos lá, pessoal, última. E aí, qual a resposta? Letra B, Luiz aqui, dando opção para a letra B. Vamos lá. E aí, pessoal? Ó, o poema do Manuel de Barros, essa valorização expressa por meio do quê? Né? Vamos lá.
Vê aí, e aí? Luísa traz aqui para nós a letra B. D, a Manu, né? Pensa na letra D. Mais alguém? Então, olha lá, a questão, ela vai trazer ali poema, né? Um poema gigantezinho dele. O poema vai falar sobre a questão do apanhador de desperdícios. Ele vai usar, então, um apuro ali pela questão da língua, mas ele opta pela questão mais simples, né? Então, ele fala assim, ó: uso a palavra para compor meus silêncios. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão. Bem o sotaque das águas, preso insetos mais que aviões. Preso à velocidade. Percebe que ele vai fazendo de maneira proposital uma comparação? Uma comparação. Ele vai fazendo comparação o tempo todo, né? E a comparação aqui de modo implícito. Logo, a figura de linguagem que aparece aqui é a metáfora. Então, olha lá, a única questão que daria nossa como resposta seria a letra D. Não é um exagero na língua, não existe criacionismo, neologismo, que nem a letra B fala. Linguagem no poema não é denotativa, né? Muito pelo contrário. E não é uma referência, porque não é um texto técnico. Então, aqui a nossa resposta vai ser a questão, né? A letra D de dado, ok? Certinho, pessoal? Primeiro erro da Luísa. Muito bem, Luísa. Excelente. Luísa, arrasou. Pessoal, então, alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram comentar? Eu finalizo por aqui. Agradeço a paciência, a compreensão de vários erros aí. Espero que tenha ajudado. Amanhã, na live de repertório, se não der certo aqui, nós vamos fazer pelo Meet, até para facilitar, tá? Que eu acho mais fácil, até para vocês verem os nossos rostos aqui aparecendo. E amanhã tem a Cris, né? Ela vai falar um pouquinho ali, não percam. O material de amanhã eu vou disponibilizar em PDF para vocês, tá? Vou deixar disponibilizado. E amanhã no mesmo horário, tudo bem? Espero que tenham gostado, tá bom? Já! E que tenha ajudado vocês aí para domingo. Eu acho que eu estou mais ansiosa do que vocês, viu, galera? Certinho? Então, finalizamos aqui. Obrigada, gente. Um abraço, boa noite para vocês. Descansem bastante, tá bom? E até amanhã na próxima live nossa.